pessoal, eu sou a Ali e sejam bem-vindos a um vídeo muito curioso, um vídeo que eu queria fazer faz tempo, um vídeo que eu tentei fazer e não deu certo e hoje eu me planejei um pouquinho mais e eu estou regravando ele. Como saber se eu estou na categoria certa? No caso, a categoria que eu quero dizer é a categoria de saltos mesmo, pra você que salta, se você salta 40, 60, 80, 90 para cima de 1 metro por aí vai, se essa é a categoria certa para você. Da última vez que eu tentei fazer esse vídeo aqui, eu tentei fazer ele falando com as minhas palavras de uma vez. Eu fui pá, soltando assim o que eu estava pensando naquele momento. E eu não gostei do vídeo. Ele ficou até mesmo um pouco agressivo. Eu não queria ter agido daquela forma. Ainda bem que vocês, infelizmente, não vão ver aquele vídeo. Então o que eu fiz? Eu peguei aqui o meu celular antigo e eu mandei uma mensagem pra mim mesma com um monte de coisa escrita. Você podia focar, né? Isso. Vocês estão vendo tudo isso aqui? Fui eu que escrevi com as minhas palavras, exatamente com as minhas palavras, coisas que eu gosto de passar para as pessoas sobre equitação. Quando me perguntam, é desse jeito aqui que eu falo. Eu encho a pessoa de mensagem, realmente. Então, e hoje fazendo esse vídeo de como saber se você está na categoria certa, eu queria muito passar isso aqui pra vocês que eu acabei de escrever, mas ficou muito melhor roteirizado do que um vídeo onde eu tava simplesmente falando freneticamente, como se tivesse uma pessoa na minha frente que acabou de fazer aquela pergunta e eu tivesse com o microfone da Globo aqui pra responder em rede aberta. Era basicamente aquilo que eu tava sentindo, de tão nervosa que eu fiquei. Falei, eu não posso falar nada de errado, ao mesmo tempo eu quero me expressar, mas eu não tava conseguindo. Então hoje eu vou usar o meu roteirinho. Então se eu tiver assim, se eu tiver, né, lendo aqui pra vocês, saibam que eu não peguei de lugar nenhum porque fui eu mesma que escrevi, ok? Ok, combinado. Bom pessoal, eu conheço muitos cavaleiros e amazonas, tanto iniciantes quanto um pouquinho mais antigos aqui no esporte, que saltam muito mais do que não poderiam. Não é que poderiam, mas digamos assim, esses cavaleiros eles precisavam implementar coisas além de saltar alto, que fariam com que os saltos deles melhorassem bastante. E eu também conheço vários lugares onde os professores realmente não ensinam nada de técnica de equitação e vão jogando o cavaleiro na altura e vamos ver até onde é que ele vai. Pois é, complicado. Mas, pra você que gosta muito de equitação e pra você que quer ser um cavaleiro ou uma amazona assim, bem experiente, bem profissional, tem umas coisas aqui que eu sei, porque eu confio muito nos meus professores e eu tive uma melhora absurda. Pra você que acompanha meu canal, você percebeu? Eu vou passar um pouquinho da minha técnica pra vocês, dando uma de professora, que é uma coisa que, né, eu gosto muito de ser. Pra quem não me conhece, eu sou a Alanis Crispim e eu sou amazona há 6 anos. Então eu sei um pouquinho assim do que eu tô falando. E hoje eu quero passar isso pra vocês, antes que vocês me julguem, tipo, Ali, você não pode dizer que eu tô na categoria errada. Não, mas se você quiser pegar alguma dessas dicas que eu vou falar aqui pra vocês, né, vai ajudar bastante. Eu espero que ajude bastante. É exatamente isso que eu falei no começo da mensagem, né, porque eu tava realmente fazendo um roteiro de como é que eu ia fazer esse vídeo aqui. Aí eu escrevi assim, uma coisa que eu escrevi que eu gostei. Se você salta e tem alguns problemas com a forma com que você faz, talvez as perguntas que eu farei e as dicas que eu passarei te ajudem um pouco. Primeiro lugar, eu quero que vocês se perguntem. Pergunte a você mesmo sobre a sua técnica de equitação. Você considera que você tem um bom equilíbrio no cavalo, que você tem uma boa postura, que ela é equilibrada, harmoniosa, certa, com certeza, né? E confortável. A postura tem que ser isso, confortável, correta, equilibrada e harmoniosa com os movimentos do cavalo. Boas técnicas para se aprender na equitação são o apoio. Apoiar o cavalo do jeito certo é muito importante. Impulsionar o cavalo do jeito certo para que seus saltos tenham uma parábola bem impulsionada. É muito importante impulsionar o cavalo para ele nunca saltar aberto, porque aí a falta é bem fácil de fazer, né? A encurvatura correta do cavalo é muito importante para uma curva durante o percurso. Você não pode simplesmente jogar o cavalo na frente do obstáculo, puxar um lado, ele não vai vir pro lado que você puxou. Rédea de fora, rédea de fora. Tem até um vídeo que chama Rédea de Fora ou a Falta Dela, que mostra tudo que eu fiz de errado por não estar usando a rédea de fora. O cavalo, eu viro ele pra dentro, em vez de ele vir pra onde eu tô, como eu tô com a rédea de fora solta, ele esparrama, ele começa a fazer e vai embora. E você perde a curva, você passa do obstáculo, você não aborda o obstáculo direito, você não consegue fazer mudança de mão, porque mudança de mão pra dentro é a rédea de fora.
equitação. Ai, como eu amo. Então, a encurvatura, né? Exercícios como espado adentro, que eu provavelmente vou tentar colocar aqui, e ceder a perna ajudam muito, mas eles devem ser feitos da forma correta. Então conversa com seu professor, pede pro seu professor te explicar como é que funciona, pesquisa uns vídeos na internet de adestramento, vê como que eles estão fazendo, quais os comandos que eles estão usando, porque os comandos, né, as ajudas como mão, perna e corpo são essenciais. Você precisa, né, saber o que você tá fazendo. Não é tipo eu vi ela virando o cavalo pra dentro, jogando o cavalo pra fora, que eu vou tentar puxar a rédea de dentro com a perna de dentro e, né, que vai estar certo. Não, um pouquinho mais técnico. Ok, saber trotar na mão certa, essencial, né? Todo mundo precisa saber trotar na mão certa. Trote elevado na mão certa, quero dizer aqui, né? Que é o trote elevado acompanhando o movimento da mão de fora do cavalo. Pra você que tá falando que é mão de dentro, tá errado. Pesquisei em tudo que é possível. É mão de fora. É mão de fora, desculpa. Saber fazer o cavalo partir no galope na mão correta é muito, muito importante. Saber fazer uma mudança de mão também é importante, porque é muito ruim você entrar num obstáculo com o cavalo na mão errada, ele vai entrar todo desequilibrado. É muito ruim você abordar um salto desse jeito, pode até ocasionar uma falta, tem alguns cavalos até mesmo que refugam, mas eu concordo que tem alguns cavalos que não sabem fazer a mudança de mão em um tempo, aquele tá aqui, pô, mudou pra essa. Tem cavalos que não sabem, você pode saber, o cavalo não. Então é importante que você faça uma mudança de pé, mão, né, como você quiser chamar, mesmo que com uma transição ao trote. É claro que é muito melhor você fazer isso quando você está treinando. Você não tem toda aquela pressão de, meu Deus, eu não posso trotar porque eu estou numa prova e eu tenho tempo aqui, né? Então, num percurso, se você tá na mão errada e não dá pra mudar, abre bem a curva. Só tenta pegar o obstáculo bem reto, com o cavalo bem apoiado, bem firme, que aí não vai dar nada de errado, tá? Mas sempre tenta deixar o cavalo na mão certa, encurvado certinho, com a rédea de fora bem apoiado. Não se deve saltar na mão errada, não. Você precisa saber contar lances dentro de uma linha. Os lances dentro da linha são importantes pro seguinte. Você entra no primeiro salto, digamos que você contou 5 lances quando você estava no reconhecimento de pista. Mais pra baixo, eu lembro que eu expliquei como é que funciona o reconhecimento, os lances, Você contou 5 lances. Você tá no quarto lance e vai ficar longo. O que você vai fazer? Você pode esperar e colocar 6, né? Você pode voltar o cavalo e colocar 6. Se você, né, tiver convicção que esses 6 lances vão entrar bem, o cavalo não vai ter que se espremer ou diminuir a velocidade, ok. B, você pode avançar de uma vez para esses 5 ser um lance, esse quinto lance ser um lance grande, para o cavalo conseguir ir pro ponto de recepção e dar um salto bom no final. Isso aí vai ser uma decisão do cavaleiro, não tem jeito. E como eu falei, você pode esperar para 6, sim. Os seus lances, por mais que a gente conte no reconhecimento de percurso, às vezes não dá pra pôr. Às vezes acontece alguma coisa ali no meio, você voltou demais, você correu demais, não dá pra pôr. O importante é você sair da linha com o seu último salto com uma parábola boa e uma distância boa. Então, colocando 5, 6, 7, quanto você conseguiu colocar ali, sendo que seu último salto foi bom, você fez recuperar o tempo depois. Mas saltar o obstáculo, né? Saltar ali certinho com a parábola boa é o essencial, é o mais importante e tal. Contar os lances em uma linha é basicamente contar os galopes do cavalo a partir do primeiro galope inteiro, depois da descida do primeiro salto, até o segundo salto da linha e administrar o ritmo para que a distância final seja a melhor possível. São minhas palavras, tá? Deixa eu só me gabar um pouquinho. Mentira, acabou. Os lances também devem ser contados no reconhecimento de percurso, reconhecimento de pista, reconhecimento de percurso, pode chamar de jeito que quiser, levando em conta que cada galão, né, cada galope do cavalo tem em média 4 metros. Ok, chegamos aqui, né, ao ponto final. Você sabe ver distâncias? É o mais importante para você saltar, é você saber bem, né, eu ia falar basicamente ou mais ou menos, mas não, você precisa saber prever, mais ou menos assim, de onde o seu cavalo vai sair do salto. Onde que ele vai pisar antes de sair no chão. Antes de sair do chão para dar a parábola. É muito importante você ter essa noção de distância. Não tem um truque de mágica para você aprender. É ir fazendo e não se arriscar a fazer alto. Não se arrisca a fazer alto se você não sabe ver distância, sabe? Tenta ficar ali no baixinho.
Encontra a distância no 40 centímetros várias vezes. Fica tipo uma semana inteira, se você não sei quantas vezes você monta por semana, mas fica uma semana inteira procurando distância no 40 centímetros. Quando você for por 60, você vai saber encontrar. Você vai começar a ter essa noção. Porque o que acontece? Como é que se faz para ter a noção da distância? Você precisa ter a noção do quanto o seu cavalo cobra de terreno a cada galão. Ele galopa, ele vai cobrir um pouco do terreno, né? Ele vai ocupar um pouco desse espaço. Com o tempo, montando os cavalos ou o mesmo cavalo, você vai acabar tendo uma noção do quanto que ele cobre. Então, quando você tá na frente de um obstáculo, se você olhar um pouquinho assim pro chão, evita olhar para baixo, tá? Mas olha um pouquinho assim pro chão, você sabe quantos lances cabem do seu cavalo naquele terreno que tem ali na frente. Então, opa, meu cavalo vai galopar 2 vezes aqui, com 2 lances. Aí ali no final, se ele galopou 2 vezes, vai ficar muito perto, você volta um pouquinho. Vai ser uns 2 lances ali mais apertadinho. Opa, vai ficar muito longe? Você avança um pouquinho. Opa, vai ficar muito longe? Você volta e espera os 3 lances. É basicamente isso. Você tem que saber onde é que o seu cavalo vai receber o salto antes de saltar. Porque... como eu sei que a minha distância tá errada? Se você chegou no obstáculo, você tava galopando de um jeito, o cavalo deu um galopinho e aí ele saltou, é porque tava muito errado. A gente na equitação, eu pelo menos chamo isso de meio lance, né? Uma meia é quando você não encontrou a distância ou até mesmo encontrou a distância, mas não fez nada pra arrumar ela. Então você simplesmente deixou o cavalo chegar e ele vai se arrumar por conta própria. Se você não encontra a distância, geralmente o cavalo ele vai dar essa meia aí, ele vai esperar, ele vai tentar dar um jeito ali, reduzir um pouquinho e sair do mínimo possível. Mas aí a parábola ficou horrível, sua postura vai ficar horrível, impulsão acabou. Tem alguns cavalos, e dependendo também do ritmo que você tá, que eles vão dar uma longa absurda, né? Eles vão sair de um lance assim de 5 metros antes do salto. E você, despreparado, se você estiver despreparado, você vai tomar uma carona. Se você saltar sentado, você vai levar um tranco muito forte e você pode cair. O cavalo também pode refugar, Turquia era um bom exemplo. Se você não mostrava pra ela, eu quero que você saia dali, ela para, ela fala, não, você não mandou fazer nada, então eu não vou fazer nada. E ainda tem uma coisa um pouquinho mais perigosa, né? Quando você tem impulsão, tem velocidade, e principalmente quando tá um pouquinho mais alto e a sua distância não tá boa, tem cavalos que se jogam em cima do obstáculo, pedalam e aí pode cair os 2. Sério, você pode quebrar um braço, uma perna, alguma outra coisa mais sério, o cavalo pode quebrar uma pata, o que quebrar uma perna de um cavalo é morte na certa pra ele. Eu sei que isso é bem pesado de falar, mas então toma bastante cuidado com saltar alto sem distância. Uma coisa assim quase que inadmissível. Eu já pedalei uma vez, eu não percebi que eu tinha pedalado. Foi com o Hícaro, ele não caiu, eu nunca, por sorte, graças a Deus, eu nunca caí desse jeito. Eu devo até ter a fail guardada aqui e o meu professor ficou com um coração assim na garganta. Falou, meu Deus, eu fiquei com muito medo, achei que você ia cair. E foi por um erro iniciante, né? De não ter achado a distância, tá correndo e falar, ai cavalo, se vira. Nunca façam isso, ok? Sempre saibam. Deixa eu só lembrar aqui que eu escrevi aqui. A distância é uma noção que se ganha com o tempo, onde se tem noção de onde o cavalo deve receber o salto para saltá-lo. Ver a distância significa ver o ponto de recepção do cavalo e ajustá-lo para que o último lance antes do salto tenha o mesmo tamanho dos demais, assim como a mesma impulsão, para que no salto o cavalo faça uma parábola confortável. Então é aquilo que eu falei, né? Você galopa, galopa, galopa e salta. Não é galope, galope, galopinho e saltar. Entendeu? Lembrem-se disso. Você começa a ver por aí. Se a distância tá boa, por aí, né? O cavaleiro que vê a distância ganha confiança no salto, pois prevê os movimentos do cavalo, já que o próprio cavaleiro decidiu o ponto de recepção. Vocês podem até perceber nas minhas aulas que quando eu tenho certeza da distância, tipo, tá tudo certo, a gente vai pular, eu vou mais com o corpo pra frente, eu faço uma postura bonita, tipo, pose pra fora. Mas quando não, eu fico mais cismada, tipo, opa, não sei se isso aqui tá certo. Então, que é uma dica muito boa também, se você não tem distância, se você não tem noção da distância, não achou a distância ainda, não corre, pelo amor de Deus. Você fica, o cavalo vai sair assim, você levanta um pouquinho o corpo, não se joga lá pra frente não, levanta um pouquinho o corpo, apoia ele na rédea, perna bem firme, porque
Vai que ele dá uma longa. Aí pelo menos você não tá tão despreparado assim, né? Você pelo menos tá ali um pouquinho apoiada, você não vai voar. E vai que ele dá uma meia. Pelo menos você não saiu antes. Porque se você sair antes, se você levanta e o cavalo ainda não levantou com você, quando ele levantar, vocês vão se encontrar lá em cima. Aí você vai voar longe. Sorte que eu ainda nunca caí por causa disso. Ah não, eu já caí por causa disso sim. Foi da Daran. Eu levantei e ela ficou paradinha lá, na verdade. E aí eu simplesmente escorreguei pelo pescoço dela. Ok. Chegar na frente de um obstáculo sem ter noção de onde o cavalo irá receber o salto, no mínimo nos últimos 3 lances, que eu coloquei isso aqui porque eu acho que é uma noção assim boa. Se você viu, falta 3 lances e você sabe de onde ele vai sair, beleza, tá ótimo. Tem uns cavaleiros que sabem assim uns 14 lances antes de onde o cavalo vai sair. Aí eu bato palmas pra eles porque, meu Deus do céu, eu já vi assim no máximo acho que uns 4 lances, mas geralmente eu vejo com 3 lances. Tem uma técnica que eu uso, que eu vi em vídeos dos Estados Unidos, que era as pessoas contando 1, 2, 3 antes de saltar, assim. Porque quando você tá no 1, você olha se cabe 2. 2 fica muito grande, aumenta, esse 2 faz um 2 grande. 1, os 2 vão ficar muito curtos, dá uma voltadinha. É ruim voltar na frente do salto, tá? Logo avisando, então eu sempre recomendo vocês ficar com o cavalo bem apoiado, viu os 3 lances, tá? Os 3 lances ali certinho na sua frente, com ali a distância. Aí você aumenta um pouquinho o cavalo só pra ele fazer, né, uma parábola boa, a não ser que você já esteja no ritmo bom pra saltar. Equitação é um negócio bem complicado. Por que que eu bloqueei no celular? Ok, ó. Chegar na frente de um obstáculo sem ter noção de onde o cavalo irá receber o salto pode ocasionar em erros perigosos como um refúgio, uma longa inesperada ou até uma pedalada que pode ocasionar na queda do cavalo além do cavaleiro. Para que o cavaleiro saiba ver a distância, ele deve ter a noção de quanto terreno o cavalo cobre a cada galão do galope. É isso aí. Vamos agora à última pergunta e a pergunta mais polêmica, porque é uma das coisas que eu mais recebo no meu canal. A pergunta é: você tem medo do salto? Quando você olha ali o obstáculo, você fala, tá muito alto. Você fala isso. E se você fala que tá muito alto, significa 2 coisas. 1, que você não tem certeza se você consegue saltar aquilo. E 2, que você não tá pronto pra saltar aquilo. Porque quando você tá pronto pra saltar um obstáculo, é basicamente assim, a categoria que você tá, ela se torna fácil. Você quase não erra. São erros assim ocasionais por uma coisa que você tentou fazer e não deu certo. Mas quando tá tudo certinho, assim, impulsão, técnica tudo boa, encontrou a distância, assim, você sempre vai bem. E aí você consegue ir pra outra categoria muito fácil. O professor vai aumentar uns 2 furos no obstáculo, você vai olhar e falar, opa, aumentou. Mas quando você chegar na frente do obstáculo, você não vai ter medo dele, porque você vai ter encontrado a distância e você vai estar com uma boa impulsão. Então você vai saber o que fazer, não tem erro. Se você tá na frente do obstáculo e você está morrendo de medo dele, é porque, realmente é porque eu falei, porque você não tá preparada pra saltar ele. Então, continua na categoria que você tá, até a categoria que você tá se tornar fácil e um pouco chata. E acontece, juro pra vocês que acontece. No começo do ano eu achava 80 muito alto, hoje em dia eu olho e falo, ai, só 80 hoje. Então, você sempre vai se acostumado. Então, espera mais um pouco, fica mais um pouco na categoria que você tá, uns 3 ou 4 meses, não sei. O que mais? Se você tem medo da altura, que seu professor está colocando para você saltar, quer dizer que você não tem certeza da impulsão ou distância necessária para tal altura. Você deve saltar uma altura confortável e aprimorar as suas técnicas antes de tentar subir. E apenas subir quando a sua categoria se tornar fácil para você e seus erros forem completamente ocasionais e isolados. É basicamente isso, gente. Uma coisa que eu vejo: a maioria dos cavaleiros prioriza a altura em vez de técnica. Ah, eu salto há 6 anos e eu estou no 80 centímetros. Isso, né, é verídico. Mas eu tenho muita técnica, eu sei muita coisa, eu pesquiso muita coisa, eu aprendi muita coisa. Eu conheço pessoas que com 1 ano de equitação estão saltando 1,10 m. Pode ser que aquela pessoa tenha uma boa técnica. Eu, por exemplo, só monto uma vez por semana e não sei como é que é a rotina hípica da tal pessoa que salta 1,10 m, 1,20 m com 1 ano de equitação. Mas também pode ser que aquela pessoa simplesmente foi acertando os lances na sorte, foi dando saltos bonitos e foi achando, tô pronto pra subir. Mas na verdade não sabe fazer uma troca de mão, não sabe como põe impulsão e não sabe ver distância direito, né? Aí a gente nunca vai saber essas coisas.
Mas pra você que tá começando, quer começar, tá ali, né, na metade, assim como eu, prioriza a técnica, por favor. Só sobe quando tá tudo perfeitinho. Eu tenho algumas dicas aqui, dicas finais, dicas adicionais, como eu coloquei aqui. Aprenda com seus erros futuros. Aprenda com seus erros e no futuro saberá exatamente o que fez de errado. Aprenda como funciona o apoio e a impulsão, assim como a flexão do cavalo. Aprenda sobre os comandos e entenda cada uma de suas ações sobre o cavalo. Nos próximos erros, você saberá onde errou. E a última dica que eu tenho aqui para dar para vocês é: pede para alguém te filmar. Quando alguém tá filmando você, você tem noção do que o seu professor tá falando de errado. Recebi muita gente falando: meu professor fala que eu tô com o corpo pra frente, mas eu não sinto isso. Se alguém filmar você, você vai ter a noção, você vai falar: realmente meu corpo tava pra frente ali, né? Com esses vídeos, você pode ir pegando, você pode comparar com um cavaleiro profissional, com alguém que você acha que monta bem, e, por favor, com alguém que realmente monte bem, tá? Alguém bem top, né? E aí você vai ver o que esse cavaleiro ou amazona faz e comparar com o que você faz. E ver, ele usa o pé de tal jeito, ele segura a rédea de tal jeito, o corpo dele é assim, assim, assado. Se você se compara, é bom até. Claro que eu sempre indico pra você criar o seu próprio estilo de equitação. Nunca imite 100% assim uma pessoa, mas é bom pra você saber onde é que você tá errando. E também, uma coisa que hoje em dia eu faço é, eu decido como que eu quero que a minha postura esteja, como que eu quero que esteja a postura do meu cavalo. E com os vídeos eu vou ajeitando. Às vezes eu salto, eu pego meu celular, eu assisto e falo: nossa, hoje a minha postura não foi boa. E é uma coisa que assim, é um julgamento meu próprio. Eu quero que o meu pé esteja de tal jeito, eu quero que a minha coluna esteja de tal jeito, eu quero que o ângulo que eu esteja com o cavalo esteja com tal jeito. Porque aí já é meio, né, psicopata da minha parte, meio psicótico mesmo, porque comecei a ficar louca por causa disso. Mas é isso, pessoal. Sempre pede pra alguém filmar vocês. E vamos lá. Boa sorte pra todo mundo aí que faz equitação, que salta ou qualquer outra modalidade também linda da equitação. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero que as dicas tenham ajudado um pouquinho você em alguma coisa. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E deixa seu like aqui no vídeo. Hoje em dia, tipo, dá o like, não dá pra pedir mais o like porque você não deu like. Então, se você não dá um like no vídeo, você vai cair do cavalo. Dá o like no vídeo. Um beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo e